Olá, seja bem-vindo ao Vortex Educacional. A nossa aula de hoje é sobre multiplicação dos números naturais. Essa é uma aula para o 7º ano do Ensino Fundamental 2. Os nossos objetivos, nas últimas aulas e nessa também, é mostrar para vocês e levar vocês até a ideia e as propriedades de números inteiros. Para isso, a gente precisa voltar na matéria um pouco antes, e falar primeiro de números naturais, que é um conceito básico para entender números inteiros, tá bom? Então, os objetivos de acordo com a BNCC estão aí na tela. Relembrando que números naturais é o conjunto de números organizados em forma de sequência que começa a partir do zero e vai aumentando sempre de 1 em 1. Tá? Inclusive, essa sequência ela nunca acaba. Tá? Números naturais aumentam de 1 em 1 infinitamente. Relembrando também, operações são cálculos que usamos para fazer com que um número relacione-se com outro. Existem 4 tipos de operações, e o tema da aula de hoje é multiplicação, que é a terceira aí na lista, ok? Multiplicação é a operação matemática que dá a ideia de juntar partes iguais muitas vezes. Então, ela é como se fosse a evolução da soma, vamos dizer assim. Porque a soma, a adição, ela te dá a ideia de juntar as coisas também, mas ela junta partes que nem sempre são iguais. Agora, a multiplicação, ela sempre junta partes iguais. Só que, como ela junta partes iguais muitas vezes, então não é legal ficar somando vários números iguais. Então, é mais fácil usar a multiplicação. Então, essa é a função dela. O símbolo da multiplicação é o vezes, que é esse x que está aí na tela. Então, vamos no exemplo. Se Maria possui 4 vestidos e 3 camisas, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Então, isso aqui é uma ideia da multiplicação que dá o número de possibilidades. Isso chama princípio fundamental da contagem. Tá? Então, é quando a gente analisa combinações. Tá? É uma das funções da multiplicação. Então, ela tem 4 vestidos e 3 camisas. 4 vezes 3, 12. Então, ela consegue fazer 12 combinações de roupa diferentes. Tá bom? Vamos lá. Quais são as partes da multiplicação? Como eu falei no vídeo anterior, toda a operação tem nome para suas partes. E a multiplicação não é diferente. Então, os números que estão sendo multiplicados, eles são chamados de fatores. Então, não importa. Aqui não se diz primeiro fator ou segundo fator. É simplesmente fator. Até por questão, para mostrar mesmo, você pode falar o primeiro fator ou o segundo. Mas não é comum, tá? E o resultado da multiplicação a gente chama de produto. Detalhe que aqui a conta está resumida. Ela não está inteira, mas é só para ilustrar o nome de cada uma das partes para vocês. Tá? Então, vamos a algumas observações. Tá? O sinal da multiplicação para montar as contas é o x, é o vezes. Porém, para passar o exercício, o símbolo usado é o ponto. Então, no exemplo aí, 12 vezes 13 é igual a 156. O pontinho aqui, ele exerce a mesma função do x. Tá? A ideia é fazer uma escrita mais resumida e também evitar uma confusão, porque no futuro, já bem próximo, os alunos do 7º ano começam a fazer equações, e equações usam letras. Uma das letras mais comuns usadas nas equações é o x. Então, para evitar essa confusão, se é o x da letra da equação ou se é o x da operação de multiplicação, então a gente começa a usar o pontinho. E a gente começa a treinar isso agora, entendeu? Então, quando for passar exercícios, ou quando estiver na prova, ou quando for alguma ocasião em que você precisa falar da conta de vezes, a conta de vezes vai vir com um pontinho. Na hora de você montar lá no seu caderno, no seu rascunho, a conta, aí você vai fazer igual estava no slide ali anterior, igual estava aqui, aí vai fazer com o uso do x, tá bom? Outra observação é a seguinte, a multiplicação ela é usada para somar partes iguais, mas também serve para encontrar número de combinações, como eu usei no exemplo ali, determinar número de retângulos em uma superfície cheia de retângulos também, Por exemplo, imagina um tabuleiro de xadrez e eu quero saber quantos quadradinhos tem na superfície toda. Eu pego e multiplico os quadradinhos, eu conto a fila dos quadradinhos que está do lado com a fila dos quadradinhos que está em cima, faço a multiplicação de um pelo outro e consigo obter todos os retângulos do xadrez.
E também a multiplicação ela serve para determinar proporções. Por exemplo, quando eu falar o dobro de 3, o dobro de 4, ou então o triplo de uma quantidade, isso são expressões da multiplicação. Quer dizer que eu estou falando 2 vezes, né, quando eu digo dobro, e 3 vezes quando eu digo triplo, tá bom? Então essas são mais algumas outras funções da multiplicação. Bom, então para praticar, vamos aos exercícios. Monte e resolva as multiplicações abaixo na ordem em que aparecem. Quando eu digo na ordem em que aparece, é para você fazer da esquerda para a direita. Então, por exemplo, na letra A, vocês vão fazer 4 vezes 8 primeiro, e depois o resultado vocês vão multiplicar por 10. E a mesma coisa vale para os outros aqui. Lembra que eu falei, né? Quando eu passo os exercícios vão vir com um pontinho. Mas na hora de montar, monta normalmente, como vocês já estão acostumados, né? Já das séries anteriores, a fazer com um X, tá bom? E número 2, para forçar a mente de vocês aí e lembrar, né? Porque isso é importante, monte a tabuada das multiplicações do 1 ao 10. Então faça lá a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, até o número 10, sem problema, tá? É rapidinho e ajuda vocês a praticarem, já que vocês vão precisar da tabuada muito daqui para frente para fazer essas e outras contas mais elaboradas, tá bom? Para dúvidas e outros assuntos, entre em contato através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Se você é aluno de alguma das escolas em que eu dou aula, mande a sua dúvida para o e-mail de dúvidas da escola, tá? Isso evita, né, confusões, né, para a gente manter mais organizado, principalmente nesse período de quarentena, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.